Com relação ao exame neurológico do paciente, a gente tem algumas características ali a serem analisadas, certo? Para começar, a atitude do paciente é muito importante ali. O paciente está em coma, o exame neurológico a gente tem ele, na maior parte do tempo ele está em estado de calma, certo? Mas com determinados estímulos, ele pode ativar uma movimentação psicomotora muito aguda ali, que pode requerer até vários profissionais para conter essa agitação psicomotora, às vezes no estimulador, às vezes até um movimento involuntário. Outra atitude que é muito presente ali em crianças que têm infecções meníngeas seria assumir uma posição arqueada. O pescoço fica muito duro e as costas da coluna vertebral ficam em forma de arco, certo? Isso é muito comum ali em crianças que têm infecções meníngeas. A postura descorticada ela acontece ali com anóxia pós-parada cardíaca, certo? E com hipoglicemia aguda. E em relação à postura de descerebração, a gente tem, quando acontece estímulos dolorosos ali, quando o médico vai testar, assume a postura de descerebração, certo? Em relação aos movimentos involuntários, a gente tem dois tipos de movimentos: os movimentos mioclônicos e os movimentos de asterixis. Os movimentos mioclônicos eles acontecem tanto em pacientes em coma, tanto os que não estão em coma. E o que seria ele? Basicamente, com a pessoa que não está em coma, o movimento mioclônico seria ali, ele está segurando um copo d'água e acontece uma contração muito rígida ali, ou um espasmo, e a pessoa solta o copo d'água no chão, por exemplo. Ou ele está ali e tem um solavanco do peitoral, ele avança com o peitoral para frente. Isso caracteriza movimentos mioclônicos em pessoas que não têm coma. No paciente em coma, a gente tem o movimento mioclônico sendo caracterizado por uma rápida contração ali, e de alguns determinados agrupamentos musculares, certo? E aí, geralmente é bem curto, ele acontece o movimento mioclônico e o médico no exame neural ali, ele tem que estar prestando atenção na frequência, na intensidade que esses movimentos mioclônicos acontecem. Em relação ao movimento involuntário de asterixis, a gente tem um movimento de asterixis para explicar aqui, para deixar claro, é quando o paciente está aqui com uma pessoa que não está em coma, ou quando o paciente está com o braço aqui esticado e com a palma levantada nessa posição, se a gente aplicar um estímulo mecânico aqui, quando ele está com o braço esticado, a mão dele tende a voltar, fazendo como se fossem espasmos. E esse se chama movimento de asterixis. A gente tem que estar prestando atenção na intensidade que isso acontece, que esse movimento acontece, e na duração que ele tem. Na maioria das vezes, no paciente está em coma, o médico faz esse teste e esse movimento acontece bem lentamente ali na pessoa que está em coma, mais um reflexo, certo? Em relação no exame fisiológico ainda, neurofisiológico ali, em relação aos sinais de irritação meningia, assim como eu falei ali na criança que tem uma atitude com o corpo arqueado, pessoas que têm irritação meningia, eles tendem a ficar com o pescoço, a nuca muito rígida. E isso acontece também em pacientes que estão a um coma muito longo ali, ou um coma muito profundo. Geralmente acontecem inflamações meníngeas o pescoço fica muito rígido, certo? Em relação aos exames oculares, a gente tem 4 fatores a serem analisados: a motricidade ocular extrínseca, a intrínseca, o reflexo corneano e o fundo do olho. São 4 fatores a ser analisados no exame ocular, certo? Que isso ainda se encaixa ali no exame neurofisiológico. E para analisar a motricidade ocular extrínseca, a gente tem o reflexo óculo-encefálico e o reflexo vestibulo-coclear. O que são esses movimentos? Basicamente, o mais importante é o vestibulo coclear, e ele consiste em pegar água gelada e colocar na nuca do paciente. O paciente ele tende a movimentar os olhos com muita frequência quando você coloca uma água fria ali no paciente que está em coma, certo? Se ele não apresentar esse estímulo, esse movimento dos olhos, significa que ele está num coma profundo ali, uma vez que o reflexo vestibulo coclear ele é um dos últimos reflexos a serem perdidos em relação a nível de consciência, certo? Quanto menor o nível de consciência, menos a chance dele apresentar esse reflexo. Em relação ao reflexo, à motricidade ocular intrínseca, a gente tem o exame de pupila, o reflexo fotomotor e o reflexo cílio-espinhal. Em relação ao reflexo corneano, que seria o movimento da córnea aqui, certo? Em relação a um estímulo
na hora que levanta ali a pálpebra do paciente em coma, se a gente não tem o movimento da córnea ali, da pupila mexendo, a gente tem ali isso revela que está em coma profundo, porque juntamente com o reflexo vestibucoclear, o reflexo corneano é um dos últimos a serem perdidos na linha de nível de consciência ali, certo? E para finalizar, em relação ao fundúrio a ser analisado, é muito importante analisar o fundúrio para descobrir a etiologia do coma. Na hora que você olha ali como que está a retina do seu paciente, você consegue ver ali, por exemplo, uma retinopatia que pode entregar ali, a retinopatia diabética pode ser indicada, ou a retinopatia hipertensiva pode indicar um AVC, certo? É isso.